irmãos, dia de ceia do Senhor, dia dos pais, um dia todo especial, amém? Gostaria que os irmãos pegassem as vossas Bíblias, ficassem em pé e obedecessem a palavra do Senhor. Peço para o Pedro trazer água para mim, ok? E abra comigo no livro de Gênesis, capítulo número 1, não tem como errar. É impossível errar. É impossível não achar. Gênesis 1, verso 1 ao verso 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja o nosso Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 22. Fala das coisas do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunta-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça uma porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares, expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produz nas águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 15. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesse instante irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que o Senhor traga à minha memória aquilo que tu bem queres falar para a tua igreja, pois a tua igreja é do Senhor, a tua igreja é conduzida pelo seu Santo Espírito. Eu apenas, meu Pai querido, sou um mensageiro das boas novas. Pai querido, usa a minha vida nesse instante, para que nós saímos daqui dessa manhã jubilando de alegria com essa palavra profética para nós. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando o Senhor, podemos sentar. Nesse momento eu gostaria que você estivesse ativo a sua mente à palavra do Senhor. Só sai uma vez que sai mesmo. Mas eu gostaria que ele andasse o mínimo possível na igreja, que saísse o mínimo possível. Amém? A palavra é uma semente, e ela só vai produzir o fruto quando ela for semeada no coração que está dentro da palavra de Deus. Satanás, ele gosta de roubar a semente. Por isso que eu peço tanto aos irmãos que eles estejam presentes para ouvir a palavra de Deus. Não seja roubado pelo inimigo. E essa mensagem de hoje é uma mensagem que já faz uns 10 dias que está remoendo no meu coração. E Deus tem falado muito
e a gente vai orando ao Senhor e vai dando crédito ao Pai. Então, a mensagem desta manhã é uma mensagem profética para as nossas vidas. O que é uma mensagem profética? É uma mensagem que produz muitos frutos. Amém? Então, assim, seja atento ao ouvi-la e ao tomar posse dessa palavra, e agarrar a palavra e colocar dentro do coração. Eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas, a começar de mim. Amém? Amém. Certa vez eu li um autor da Escola Bíblica Dominical falar o seguinte: crer na teoria da evolução, crer em Darwin, da onde o homem ele é uma evolução dos primatas, crer na evolução de Darwin, na teoria de Darwin, crer que no decorrer de anos e anos, ou bilhões de anos de evolução, os nossos parentes ancestrais foram uma barata. E esse autor da Escola Bíblica fala o seguinte: olha, crer na teoria da evolução é a mesma coisa que crer, presta atenção, que um monte de fio, que um monte de plástico, que um monte de aço se uniu aleatoriamente, resolveram formar-se entre si um Boeing e sair voando. É como se nós colocássemos aqui um monte de fio, um monte de aço, um monte de plástico, cobre, um pouco de ouro, e esperássemos sentados eles se unirem, formarem um Boeing, fosse lá no aeroporto, taxiasse sozinho e saísse voando. Aí eu faço o seguinte pensamento no meu coração: eu admiro aqueles que creem na teoria de Darwin, da evolução, porque tem que ter muita fé para crer nisso. Muita fé para crer nisso. Não é mais fácil crer em Deus Criador, como nós lemos aqui? Haja céus, haja terra, haja mares, haja separação de mares, haja limite para os mares, a terra seca, haja frutos, árvores com muitos frutos, e dos frutos vai ter sementes que vão gerar mais frutos, que haja a evolução das espécies, que haja aves e aves de tudo quanto é jeito. E quando nós olhamos para a criação já demonstra o Deus grandioso que nós temos. Não precisa nem abrir a Bíblia, meu irmão. Quem já foi para Ubatuba aqui? A igreja já foi para Ubatuba. Fomos ou não fomos? Foi uma bênção? O irmão Rogério foi caçar as tartarugas e tal. E aí Ubatuba tem uma praia que ele gosta muito de ir. É praia de Lázaro? Não. Fortaleza. E na praia de Fortaleza, a gente passa pelas pedras e tem uma praia muito pequenininha. E ali quando a gente entra naquele espacinho ali com naquela praia, a gente leva farelo de bolacha. E quando a gente joga o farelo de bolacha, aparece peixes de diferentes espécies, de diferentes cores, para se alimentar. Tem peixe raiado da esquerda para a direita, tem peixe amarelo, tem peixe de duas cores, tem peixe de tudo é jeito. A criação demonstra o Deus que nós servimos. A Bíblia, ela não tem o intuito de falar que existe um Deus. Não, é o próprio Deus já falando disso. Deus se revela, meus irmãos, na natureza em primeiro lugar, e se revela a nós todos os dias. Um Deus criador, um Deus empreendedor,
ter coisas novas. Por isso que na palavra, em alguns fala, eis que faz novo todas as coisas. Então o Senhor é um Deus inovador, é um Deus criador, um Deus que tem prazer na criação, Ele tem prazer naquilo que é belo. Ao viajar no Brasil, meus irmãos, eu vejo a beleza desse nosso país. Eu vejo o quanto a natureza manifesta a glória de Deus. Encontro um Deus criador, um Deus que gosta de empreender, e um Deus que impregna nas suas criaturas esse desejo também. Mas infelizmente existe um inimigo nas nossas almas, que ele quer impregnar em todo ser humano, e quer impregnar em todos aqueles que querem servir ao Senhor o conformismo. Quer colocar Deus lá no passado, quer colocar Deus num local inacessível. Fala para nós que a nossa situação de vida é assim mesmo. Se minha família morreu de câncer, eu vou morrer de câncer também. Se minha família era pobre, muito pobre, que não tinha condições sequer de ter um banheirinho dentro da casa, e a gente vai se conformando achando que isso é certo, que é o karma da nossa vida, que é uma situação que a gente tem que se acomodar, é uma situação que a gente tem que se conformar. Mas eu encontro na palavra que o nosso Deus é um Deus criador, que o nosso Deus é um Deus empreendedor, que o nosso Deus é um Deus que criou os céus e a terra. E quando a palavra falou que criou os céus, criou bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias. Algo impossível para Deus? Algo impossível para Deus? E a obra-prima do Senhor, de toda a criação, sou eu e você. Aleluia. Sabia disso? Aquilo que o Senhor parou no sexto dia e falou: não, isso vai ter um capricho maior. Vou fazer o homem segundo a minha imagem e semelhança. Da costela do homem eu vou fazer a varoa, os do varão veio. E mais do que isso, eles vão ser casa minha, casa do Eterno, habitação de Deus, habitação de Deus, casa de Deus, casa de Deus. Diga para o Senhor: não, tu és casa de Deus, tu és templo de Deus. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os luminares, Deus criou os peixes, Deus criou a fauna, a flora, Deus criou essa natureza exuberante, o mar. Esse Deus criador. E muitas vezes nós somos assolados, meus irmãos, ou numa batalha na nossa mente, falando: você não vai conseguir, você não pode. Quem é você para conseguir isso? Você sequer tem um estudo, sequer você sabe se expressar. E a gente muitas vezes é assolado pelo inimigo, e ele quer nos colocar num cantinho magoado como um gato, assustado, achando que a gente não pode. Mas eu encontro na palavra que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu encontro na palavra do Senhor que com Cristo nós transpassaremos muralhas, que com Cristo nós avançaremos. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então eu creio em Deus que impregna em todos os seus filhos o desejo de criar, o desejo de empreender, o desejo de avançar, o desejo de não ficar no mesmo conformismo, mas ir avante. Nós como igreja, nós temos que ter esse senso de criatividade, de empreendedorismo, de querer crescer. Não pode ficar acomodado. Façamos o querer do Senhor, o Senhor faça o querer dele sobre as nossas vidas, mas nós temos que querer crescer. Você não quer crescer, meu irmão?
Você não quer que amanhã, hoje, seja melhor do que ontem e amanhã seja melhor do que hoje? Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. E porque nós precisamos então sair do conformismo, ser otimista e crer em Deus. Josué, capítulo de número 1. Quem está compreendendo pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Josué, capítulo de número 1, verso de número 6 ao verso de número 9. Diz assim: os irmãos tiverem dificuldade, olha aqui na tela. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nesse dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente tu conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué, eu sei que é dura essa jornada. Josué assumir quase mais de 2 milhões de pessoas, um povo duro de coração, para conduzir até a cidade prometida, aonde manda leite e mel, tendo Moisés se recolhido. É difícil, mas esforça-te e tem bom ânimo. Quer receber a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, o empreendedorismo de Deus? Esforça-te. Esforça-te. Deus fez homens e mulheres para trabalhar, trabalho da mão. Deus não chamou largado, Deus não chamou preguiçoso para trabalhar na obra de Deus. Deus chamou trabalhador. Trabalhar, se esforçar, estudar, caminhar. Eu quero ser juiz. O que eu preciso para ser juiz, irmão Marcelo? Tem que ser primeiro advogado, bacharel. Depois tem que passar alguns estágios, tem que fazer cursos, tem que ter aprovação de outros juízes para chegar. Mas se Deus falou comigo, se Deus prometeu que você é um juiz, eu vou ficar na rede falando e orando: Senhor, você é juiz, eu vou julgar com muita mansidão, mas não quero estudar não adianta. Se eu não fazer a minha parte, se eu não me esforçar, eu não vou conseguir. Ainda que a promessa de Deus sobre a minha e a tua vida seja algo maravilhoso, ainda que você tenha a convicção de que Deus tem para ti é algo maravilhoso, ainda que você tenha a convicção dentro de si que Deus vai te dar algo para você empreender, algo criativo para você, mas se você não se esforçar, não vai dar certo, porque Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus justo. Simples assim. O ateu estuda, se esforça e é o melhor profissional dentro do trabalho dele. Ele se esforça demais e ele consegue ganhar na sociedade uma estatura aí na sociedade. Aí tem um crente cheio de Espírito Santo que não quer fazer nada, mas quer ter lugar no ímpio. Você acha que Deus é injusto, irmão? Você acha que Deus é injusto? Deus é Deus justo. Ah, pastor, eu não tenho condição de fazer faculdade. Tem o Pronatec, tem um monte de benefícios, é só correr atrás. Ah, pastor, sabe o que é? Eu não gosto de trabalhar. Então, filho, a palavra fala do preguiçoso que aquele que é preguiçoso não pode nem comer. Se esforçar. Se esforçar. Caminhar. Eu me esforço. O que eu tenho que fazer além de me esforçar? Eu tenho que ter bom ânimo. Foi isso que Deus falou a Josué: não somente esforço, ele tem muito bom ânimo. Muito bom ânimo. Para ter esse lugar de fazer conforme toda a lei que me deu
o servo Moisés, te ordenou, dele não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para prudentemente conduzir por onde quer que andares. Verso 8: não se aparte da tua boca o livro dessas coisas. Eu me esforço, eu faço a minha parte, e eu tenho bom ânimo. E ter bom ânimo para conseguir da parte de Deus as bênçãos dele é fundamental. Porque o mal-humorado não chega a lugar nenhum, a mal-humorada não chega a lugar nenhum. Eu até entendo que aquele período de TPM das mulheres é complicadíssimo. Os homens que eu digo, né? A pessoa briga com a geladeira, está gelando demais. Compreendo que há momentos da uma mulher que o mau humor faz parte do negócio. Mas eu não posso ter uma vida mal-humorada, pessimista. Comprei o carro, será que eu tenho que pôr gasolina e pagar o viagem? Não vou ver. Vamos ter uma igreja grande, mas será que o povo vai vir? Não vai ter uma igreja menor. Diga assim, eu tenho que ter bom ânimo. Eu tenho que acreditar no Deus que eu sirvo e acreditar em mim. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Diga assim, eu posso todas as coisas naquilo que me faz. Você tem uma ajuda extraordinária de Deus. Você tem uma ajuda extraordinária de Deus. Deus te chamou para você ser bem dele e ser bênção na sociedade. Bênção na sociedade. Eu nunca me acomodei numa situação, jamais. Eu nunca achei que aquilo que aos meus olhos estava acontecendo era aquilo que seria por toda a minha vida, porque eu sempre criei nesse Deus empreendedor e criativo. Eu recordo que uma vez voltando lá da Exame, eu só tinha um sapato furado, e aquele dia tinha chovido, tinha alagado o meu pé. E eu estava dentro de um ônibus, eu estava com uma fome tremenda, eu queria comer uma coxinha, eu não tinha dinheiro para comer a coxinha. E eu vi um versículo que diz assim: se tu podes crer, tudo é possível. E nessa situação eu falei assim, ó, eu creio, eu creio. Eu sei que a situação que eu estou vivendo é uma situação sazonal. Deus está querendo me ensinar alguma coisa, mas eu sei onde Deus quer me levar, pois eu creio nesse Deus. Você crê nesse Deus? Que essa situação que você tem enfrentado é só um período de aprendizado, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Aleluia. Ter bom ânimo, ter fé, ser persistente. Eu com 17 anos de idade, eu tive a minha primeira empresa. Faliu, mas eu fui até o fim. Depois que tem outra, faliu, mas fui até o fim. Até o fim deu certo. Mas por quê? Persistência, fé, confiança. Estou fazendo minha parte, Deus está fazendo a parte dele e Ele está comigo. Glória a Deus. Ele está comigo. Aí você é agraciado por Deus, Deus te dá criatividade, Deus te dá empreendedorismo, Deus te dá sabedoria, Deus revela tudo para você. O que você vai fazer? Vai se formar, vai ser levantado por Deus. Aí você tem vontade de fazer uma medicina, e aí você consegue uma bolsa na USP, 1000 por 1. Você consegue, Deus te agraciou. Aí você se forma no melhor cardiologista que existe em São Paulo, servo de Deus. O que você vai fazer? Você vai consulta, você vai fazer cirurgias, vai ganhar o seu quinhozinho, o seu dinheiro, mas você não pode esquecer de fazer o trabalho voluntário para aqueles menos favorecidos. Vou dedicar parte do meu tempo para os médicos sem fronteira. Parte do meu tempo vai ser sem remuneração nenhuma. Eu vou ajudar as pessoas. Antônio Emílio de Moraes, dono da Votorantim, de tantas empresas, um dos homens mais ricos do Brasil. Foi um dos homens mais ricos do Brasil. Em boa parte da sua vida ele dedicou meio período da sua vida
em trabalhar no hospital do câncer voluntariamente. Voluntariamente. Não, pastor, tem que fazer, meu Deus, eu tenho que correr, eu não tenho tempo para nada. A igreja não pode ser, ajudar as pessoas, não tenho tempo nem sequer de comer, pastor. Não, alguma coisa está errada na sua vida. Correria não é sinal de bênção de Deus. Eu estou organizando a minha vida e, com a orientação da minha digníssima esposa, as sextas-feiras dedicadas só para o reino de Deus. Mas como? Deus vai dar um jeito dele. E Deus sabe que eu quero isso. Então, se Deus me deu a oportunidade de eu ser empreendedor e ter uma empresa, eu tenho que ter dentro do meu coração o desejo de ajudar vidas. Se Deus me deu uma condição melhor financeira, eu tenho que ter por obrigação ajudar os outros a empreender. O problema é o coração do ser humano. A nossa oração hipócrita: Senhor, me dê, que eu vou ficar firme nos teus caminhos. Aí Deus exalta a pessoa some, foge, se esquece. Não, senhor, me dê, me dê essa Deus. Me dê esse esposo que eu tanto quero, em jejum e ó, em culto de consagração, de oração, de aconselhamento, e está em Deus não. A pessoa some. É o coração. Deus tem que tratar os nossos corações para receber o que Deus tem de melhor para nós. Tratar aquilo. Dá razão à palavra de Deus. Dá razão às mensagens que saem desse altar. Se arrepender dos maus caminhos. Receber a correção e aceitar a correção como um bem. Ser tratado pelo Senhor. Mas às vezes, quando nós somos agraciados por Deus, com criatividade, empreendedorismo, sabedoria, nós erramos. Sabe quando nós erramos? Quando a gente acha que nós chegamos em tal lugar ou tal posição pelos nossos próprios méritos. Quando a pessoa acha que ela tem alguma coisa, quando ela é alguma coisa, e ela fala assim: eu consigo com os meus braços. Quando a pessoa começa a se elevar e ela já se sente maior do que as outras pessoas, já começa a olhar com um olhar altivo. Quando a pessoa já se engorda na sua própria consciência, quando a pessoa acha que ela é mais do que os outros. Deus não cria soberbos nem soberbas. Deus cria filhos e filhas dele. Aleluia. Cristo, o Rei do Universo, antes de ele partir para a glória, no dia anterior à sua crucificação, ele lavou os pés dos discípulos num ato de humildade, num ato de bondade. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo eu e você nós não somos nada. Por mais que o Senhor dê para nós, mais o Senhor será glorificado e mais humilde você na obra dele, na caminhada com ele. Glória a Deus. Eu não posso me soberbecer. Muitos perdem o que Deus deu a ele ou a ela porque ele deixa essa soberba entrar no coração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou fazer, tudo que eu terei, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pela infinita bondade e misericórdia de Deus. Tudo é dádiva do Senhor, tudo é presente de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é favor imerecido. E para terminarmos, Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Diz assim, Mateus 6, do verso 19 a 21.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu empreendo, eu sou criativo, Deus tem me agraciado e agraciado a cada um dos irmãos com muitas bênçãos. Mas o coração tem que estar voltado a buscar esses tesouros do céu. Aleluia. É como eu sempre falo, eu não sou um empresário pastor, eu sou um pastor empresário. Você, o Marcelo advogado, sim, ele é um diácono advogado, não advogado diácono. O ministério sempre vai à frente daquilo que nós somos na sociedade. O irmão Paulo, ele não é um mestre de obra, ele é um evangelista mestre de obra. Porque onde nós estamos, o Evangelho é ministrado e anunciado, e o reino de Deus é estabelecido. Aleluia. Danilo tem feito do trabalho dele o quê? Uma congregação. É ou não é? Levou o Bruninho para lá para ajudar. Tem o Rafaelzinho, tem o nosso irmão. O irmão Reginaldo. Deus quer que você empreenda, que você seja criativo, vai te dar sabedoria para dar. Mas você tem que buscar os tesouros do céu. Tudo isso seja para a glória de Deus. Não seja para o seu próprio deleite. Não pode ser aquela ganância, eu quero, eu tenho, casa na praia, casa no museu. Meu irmão, isso é besteira. Besteira. Tem casa, você tem uma casa própria, tem onde reclinar a sua cabeça, estejais muito felizes e alegres. O resto é vaidade. O camarada tem casa na praia, é duas alegrias. Uma quando compra e depois outra quando tem. Porque qualquer feriado ele vai para o mesmo lugar. Ele quer ir para outro lugar? Não, mas a gente vai. Não. Ouça um conselho de alguém que vê muitas pessoas. Tendo com que se cobrir, dormir, condições para dar o estudo para os seus filhos, para comer em algum lugar diferente, para viajar de vez em quando. Para que mais? Para que mais? Para que mais? Para que você quer mais? Não, pastor, eu quero mais porque eu vou ajudar muita gente. Deus vai te abençoar cada vez mais. Mas se dentro do teu coração você fala da boca para fora, essa maneira diz assim, que nada, se eu tiver mais, eu vou ter mais ainda. Aí eu vou comprar um carro de 200 mil e se segura Neymar. E errado ser rico não, mas pôr teu coração na riqueza pode é errado. Buscar a Deus por riqueza é errado, é erradíssimo, porque Deus não busca barganhadores, Deus busca filhos e filhas que amem a Ele pelo simples fato de amar. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, servirei ao teu Senhor Jesus Cristo. Ainda que a figueira não floresça, que não dá fruto na vide, ainda que o gado sejam todos eliminados, ainda que não dá fruto na vide, mesmo assim adorarei e glorificarei ao Deus da minha salvação. Aleluia. Essa relação de amor com Deus, é esse coração com Deus. Deus nos agracia com empreendedorismo e criatividade. O nosso Deus é um Deus criador e empreendedor. Um Deus sábio e que revela a tua palavra àqueles que têm por filhos. Amém? Se coloque em pé nessa noite. Glória a Deus. Quem compreendeu a mensagem dessa manhã pode dar um glória a Deus. Quem crê que a mensagem dessa manhã é uma mensagem profética, você pode agarrar essa mensagem é para mim. Aleluia. Eu creio nesse Deus, eu creio. Deus vai despertar, já despertou vidas aqui nessa manhã. Você é valioso, você é valiosa para o Senhor Jesus Cristo. Creia, Deus acredita em você. Deus bota a fé em você. Creia em você, crê em Deus. Creia em Deus. Olha assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu creio em Ti. Tu és um Deus empreendedor,
Criador, Deus que dá sabedoria aos teus filhos. Eterno Deus, eu preciso disso. Fala com Deus, eterno Deus. Eis aqui, meu Pai querido, o teu povo, a começar de mim, nós precisamos de ti, da tua sabedoria. Tu és o Deus, dono de toda a sabedoria do universo. Basta uma sabedoria para nós sair dessa situação difícil financeira que tu há de nos dar. Tu nos dará sabedoria para nós educarmos nossos filhos da maneira correta. Tu nos dará a criatividade de revolucionar o ambiente que nós trabalhamos, revolucionar aonde nós estamos, pois tu és um Deus criativo. Tu és um Deus fiel, bondoso e carinhoso. Tu és um Deus que revela aos seus no pé a tua palavra. Senhor, que assim seja sobre as nossas vidas. O Senhor possa soldar os nossos corações, meu Pai querido, e moldá-lo para que nós venhamos receber da parte do Senhor todas essas bênçãos e não deixar que isso soberba o nosso coração, e não deixar que isso venha, que nós venhamos nos afastar de Ti. Mas antes, Pai, ao ser agraciado pelo Senhor por todas as Tuas bênçãos, nós venhamos ajudar pessoas de uma forma voluntária, que nós venhamos, meu Pai, anunciar o Teu reino com as boas novas, e o Teu nome há de ser glorificado. Pai, nessa manhã nós recebemos essas dádivas do Teu altar e agradecemos pela Tua infinita bondade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o